Esse é o Vai de Vida, podcast feito pelo Hospital de Câncer Araújo Jorge. De 15 em 15 dias eu vou estar por aqui, te convidando para refletir comigo sobre como um diagnóstico de câncer vira de cabeça para baixo a vida de muita gente. Nesses encontros, vamos ouvir relatos de pacientes que já venceram ou que estão firmes na luta contra a doença, trilhando com coragem e otimismo uma jornada desafiadora. Vamos conhecer histórias que foram ou estão sendo escritas nos nossos corredores e consultórios, entre sessões de quimioterapia e radioterapia, no intervalo entre um atendimento e outro. Para deixar a conversa ainda mais redondinha, falar sobre as causas, medidas de prevenção e controle do câncer em Goiás, eu sempre vou estar acompanhada por um profissional do Araújo Jorge, instituição que é mantida por doações e que há anos carrega o título de referência no tratamento oncológico no Centro-Oeste. A intenção não é só levar informação de qualidade sobre o câncer, mas conscientizar e acolher quem já foi diagnosticado e hoje briga contra ele. Ampliar o olhar de quem venceu a luta e sabe que nunca mais será o mesmo. Afinal, depois da tão sonhada alta, não há quem enxergue a caminhada do mesmo jeito. Vamos de vida? Eu sou Michele Rabelo e sou responsável pelo roteiro e produção desse conteúdo. A edição é da Reverbera e a identidade visual é do Augusto Galvão. No nosso primeiro episódio, a gente fala sobre o Março Lilás, campanha que visa prevenir e combater o câncer de colo de útero. O tumor, que segundo o Instituto Nacional de Câncer deve atingir mais de 16 mil brasileiras até o final de 2021, é o terceiro mais comum entre as mulheres, ficando atrás dos cânceres de mama e colo retal. Ela é causada pelo papiloma vírus humano, o HPV, e há tempos vem sendo alvo da Organização Mundial da Saúde, que desde o ano passado encabeça uma campanha para erradicar a doença. Para isso, a ideia é que 90% das meninas recebam a vacina contra HPV até os 15 anos de idade, que 70% das mulheres realizem o chamado teste de rastreamento até os 35 e que 90% daquelas que apresentarem lesões que podem se transformar em câncer de colo de útero recebam tratamento. Voltando para a previsão do INCA e trazendo a história para mais perto da gente, o mesmo levantamento estima que nos próximos 9 meses, quase 600 goianas serão diagnosticadas com a doença, dando início a uma luta que a Vanessa Alves e a Carla Coralina conhecem bem. As histórias das duas se cruzaram no Araújo Jorge, para ser mais exata, no Serviço de Ginecologia e Mama do hospital, por onde só em 2020 passaram mais de 20 mil mulheres. Lá, elas receberam a notícia mais transformadora de suas vidas: diagnóstico, câncer de colo de útero, tratamento, cirurgia, quimioterapia e radioterapia, dependendo do estágio do tumor e da resposta de cada paciente. Então, o ideal, na verdade, é que eu consiga pegar uma doença precoce. Se eu consigo pegar uma doença precoce, a cirurgia vai ser menor, o tratamento provavelmente não vai envolver quimio e radioterapia. Então, se for uma doença inicial, às vezes uma retirada parcial do colo uterino e o acompanhamento adequado vai ser suficiente para essa paciente. E existe aquela paciente que tem chance de ter uma doença um pouco mais avançada localmente e que eu faça só a esterectomia ou até que eu preserve o colo uterino de uma paciente jovem, preserve o útero de uma paciente jovem que tem vontade de gestar ainda, o que a gente consegue observar muito, né? Então, a cirurgia ela pode ser conservadora, preservadora da fertilidade, uma paciente que eu tenho uma doença pequena ainda, mas à medida que a doença vai avançando no tamanho e invasão de órgãos que estão ali próximos, eu já não consigo preservar essa fertilidade. Esse diagnóstico precoce, citado pela cirurgiã oncológica Heloise Allen, médica do Serviço de Ginecologia e Mama do Araújo Jorge, é a grande bandeira levantada pelos profissionais da saúde quando o assunto é a cura dos mais diversos tipos de cânceres. No caso do tumor que atinge o colo de útero, os sinais de alerta são claros e precisam ser observados com cuidado, o que infelizmente não acontece na prática. Um levantamento da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, mostra que no Brasil, 8 em cada 10 mulheres recebem um diagnóstico quando as células malignas já estão invadindo outros órgãos. Na opinião da Heloise, isso acontece pela tímida procura pelo exame de prevenção, que pode ser feito num posto de saúde ou num CAIS. Elas não buscam o atendimento para que seja feito o exame. Existe, claro que a gente não pode deixar só o mérito para os pacientes que não vão buscar. É claro que existem as técnicas que precisam ser adequadas, a disponibilidade do material, a disponibilidade de consultas,
para que possa ser colhido. Mas hoje a gente não é só médico que colhe o exame de prevenção, a gente tem enfermeiros nas unidades de saúde treinadas para essa coleta adequada, né? Então o que a gente precisa é de conscientizar que eu preciso, não é normal ficar sentindo um ou outro sintoma ginecológico, eu preciso buscar o médico, né? E principalmente nessa questão da pandemia, o que a gente teve de feedback de doença avançadíssima nessa pandemia está sendo horrível, não só para câncer de colo uterino, isso em todas as especialidades. Os pacientes ficaram em casa com sintomas e agora a gente está pegando muita doença avançada. Ela orienta que sinais como sangramento pós-relação sexual, corrimento com mau cheiro e dores persistentes na região do abdômen devem ligar a sirene de alerta. Foi assim com a Carla. Ela tinha 30 anos quando um sangramento repentino fez com que ela procurasse um ginecologista. No primeiro momento, os exames não mostraram nenhuma alteração, mas 1 ano depois, durante uma prevenção de rotina, a professora descobriu um tumor de 4 centímetros. Aí, ela se viu diante de uma encruzilhada. Abraçar o que ela achava que era uma sentença de morte ou encarar a notícia como uma paciente ativa, se informando, participando, se envolvendo, decidindo. No susto, ela decidiu. Segurou firme o documento com o dia e a hora da consulta. Atravessou a porta do Araújo Jorge e, sentada de frente para a médica, percebeu que poucas vezes na vida tinha sentido tanto medo. O tratamento passou por uma cirurgia, além de sessões de quimioterapia, radioterapia e braquiterapia. Processo que fez Carla vencer a luta contra o câncer, mas que acabou tirando dela o sonho de gerar uma criança. Quando eu me recuperei, acho que 2 meses depois, 3 meses, eu fiz o tratamento que acabou me deixando infértil, né? A radioterapia. Aí eu entrei na menopausa. Eu consegui congelar meus óvulos antes, inclusive. Antes do tratamento, eu consegui congelar. Foi outro processo também, bem complicado, mas deu certo. E aí, fiquei, né, entrei na menopausa, mas eu tinha meus óvulos e o meu útero. Então, quando eu quisesse engravidar, né, poderia tentar. Mas, em janeiro de 2020, eu tive que fazer a esterectomia total. Claro que não foi fácil e se eu pudesse dar um conselho é fazer um tratamento psicológico, né, durante esse processo, porque tem dia que a gente está bem, eu pelo menos, né, tinha dia que eu estava bem, super confiante, tinha dia que eu estava cansada de tudo, né. É claro que a notícia fez a professora questionar a caminhada, o sacrifício, o sofrimento. Com o apoio psicológico e o amparo da família, ela foi aos poucos ressignificando a experiência que fez da antiga Carla uma pessoa diferente. Mas realmente eu tenho certeza, o nosso emocional, o nosso psicológico, ele é metade da nossa vitória durante esse processo, sabe? É ter calma, fé, e é uma frase que serve mesmo para esse momento, é que tudo passa. Tudo passa, tudo ali naquele momento parece ser muito difícil, muito grande, mas que passa, sabe? Depois assim que eu vejo de tudo que eu passei, hoje eu tô aqui, eu tô bem, né? Apesar de tudo, eu tô bem, eu tô vivo a minha vida normalmente. Mas a gente precisa lembrar que nem todo mundo encerra o ciclo da doença de uma maneira tão leve e bonita. No consultório, quando se pronuncia a palavra infertilidade, muita gente sente o chão se abrir embaixo dos pés. E é aí que, além de tratar a doença, muitas mulheres precisam cuidar do coração. E querendo ou não, mexe muito nesse primeiro momento com a nossa mentalidade de querer ser mãe. Durante o decorrer dos atendimentos, a gente vai identificando cada ponto dessa paciente, da necessidade de ser mãe, da necessidade de fazer parte da sociedade só por exercer o papel de mãe, o que isso interfere na vida dela, o que é prioridade nesse momento, se é a saúde ou não, se é o estabelecer dela ou não. Só que isso vai levando os dias, não é assim 1 atendimento, 2 atendimentos que fazem a diferença. E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento até a paciente ter uma conscientização de que
para o meu bem-estar nesse momento é necessário fazer a cirurgia para a retirada do útero. O que é muito bacana da equipe da ginecologia, equipe médica, assim, é que eu vejo que a equipe sempre tenta prevenir ao máximo esse lado feminino da mulher, né? Então eu vejo muita equipe vendo todas as chances, primeiro de tratamento e como última possibilidade retirar o útero, né? Para ver se ela suporta. Mas infelizmente chega um momento que a doença não permite e aí a gente parte para essa cirurgia. Mas por grande parte, grande maioria, eu tenho visto elas lidando melhor com isso, né? Pacientes de 30, de 32 anos que já têm um discurso mais aberto. No primeiro instante, é aquilo que eu estava te falando, a gente fica muito fragilizado emocionalmente, porque assim, nossa, eu não vou exercer essa função de passar pelo processo de gravidez, mas a gente começa a identificar que eu posso ser mãe de outras formas. Essa é a psico-oncologista Amanda Dias. Ela trabalha no setor de psicologia do Araújo Jorge, onde pacientes e familiares recebem amparo emocional durante todo o tratamento. A Amanda fez questão de me explicar sobre a importância do acolhimento do diálogo no enfrentamento do câncer, já que quando uma pessoa adoece, toda a casa também fica um pouco adoecida, seja pela mudança na rotina, pelo medo diante do novo, ou pela apreensão de perder alguém que tanto se ama. Tem total importância nesse processo de tratamento, tanto para o paciente quanto para a família. E amparar essa família também. Às vezes, tem situações em que o familiar precisa muito mais da escuta e do apoio do que o próprio paciente. Tem paciente que tem uma resiliência, tem recursos de enfrentamentos muito bacanas. E aí é aquela família, ou o cônjuge, ou a mãe, ou a irmã, ou aquela pessoa que está cuidando que às vezes está necessitando muito mais. Então, a importância de você acolher essa família também é a sensação deles, assim, estamos sendo ouvidos de alguma forma. A gente também está aprendendo a lidar com essa situação, né? Então, a gente faz esse acolhimento. Já aconteceu, assim, vem o paciente primeira vez, e eu vejo a necessidade de chamar o familiar, assim como todas as outras meninas da psicologia. A gente sempre chama o familiar para estar participando. Foi justamente no setor de psicologia que Vanessa, com pouco mais de 30 anos, encontrou suporte para se colocar de uma maneira mais corajosa diante do diagnóstico. Ela já tinha convivido com a doença, mas só como espectadora, quando perdeu o pai para um tumor de língua. Enquanto ainda vivia o luto, 1 ano depois da partida dele, a então secretária se viu no lugar de paciente. Teve muita dificuldade em aceitar a notícia. Eu assustei muito com o diagnóstico. E a aceitação, eu não aceitava o diagnóstico de câncer. Eu não queria que tivesse acontecido isso. E para mim eu tinha sido jogada no hospital, assim, falando, eu estou bem de saúde, porque foi um diagnóstico que eu tinha um sangramento e corrimento com mau cheiro, mas que eu achava que ia tomar uma medicação e ia ficar boa, né? Até a médica falar, não, é câncer, você vai ter que tratar, e cirurgia, essas coisas assim. Então, pra mim não era câncer ainda, e eu teria que fazer o tratamento, eu não queria fazer o tratamento, uma negação total para esse diagnóstico. O tratamento, que incluiu cirurgia, quimioterapia, radioterapia e braquiterapia, conseguiu eliminar o tumor. Mas 1 ano e 4 meses depois, ela ouviu a palavra mais temida entre os pacientes oncológicos, recidiva. É quando a doença volta a se manifestar. Dessa vez na forma de um tumor no ureter, a ponte que liga rins e bexiga. Foi aí que Vanessa entendeu a expressão luta contra o câncer, pois precisou tirar coragem de onde não tinha, para enfrentar todo o processo novamente. A gente passa de uma mudança de vida por completo. A gente passa de um lado totalmente uma vida ativa, de muitas coisas. Geralmente a gente quase não tira tempo para a saúde quando a gente está bem. E eu me vi de uma maneira totalmente diferente a partir do momento que eu fui diagnosticada com câncer. Eu fiquei uma pessoa mais, assim, na época do tratamento, eu fiquei uma pessoa mais sensível, mais debilitada. O tratamento geralmente me deixava muito mal. Cheguei a pesar 38 quilos pelo tratamento. E é uma fase muito difícil, mas assim, que a gente pensa que não dá conta, sabe? Mas com o tempo a gente vai vendo. Eu, assim, sou uma pessoa muito religiosa, que tem muita fé em Deus.
E o que me ajudou muito foi isso. A minha força, a minha superação foi Deus. Entre idas e vindas, a casa e o hospital, Vanessa escreveu mentalmente cartas de despedida e mensagens de agradecimento. Viu gente que fazia tratamento do lado dela receber alta, outros perderem a luta. A jornada foi difícil, mas apresentou para ela uma mulher valente, inspiradora e bonita, mesmo careca. Eu, nesse último tratamento que eu fiz, eu perdi os cabelos, né? E é como você falou, perde-se sobrancelha, perde tudo. Às vezes eu acordava, olhava no espelho e eu não me via mais a Vanessa de antes, não era a Vanessa. Mas eu falava assim, eu tentava assim, me achar naquela pessoa que estava que era uma coisa e ficou totalmente diferente do que eu era. O cabelão grande, comprido, eu perdi o cabelo. Então, assim, tinha muita vaidade nisso aí também. E eu me redescobri depois careca. Eu fui me achar bonita porque eu tava careca. Eu me aceitei do jeito que eu tava. Porque eu foquei tanto na cura, que eu queria ser curada, que eu queria ficar bem, que eu queria cuidar dos meus filhos. E eu me reinventei. Aquela Vanessa que tinha uma aparência se tornou outra e eu me aceitei do jeito que eu tava. Esse foi o primeiro episódio do Vai de Vida, podcast feito pelo Hospital de Câncer Araújo Jorge. Espero muito que você tenha gostado e que daqui a 15 dias a gente se encontre aqui outra vez. Até lá! Eu sou Michele Rabelo e sou responsável pelo roteiro e produção desse conteúdo. A edição é da Reverbera e a identidade visual do Augusto Galvão.